Bem-vindo ao podcast da Escola Bíblica Dominical da Igreja Assembleia de Deus o Precursor, em São José de Ribamar, Maranhão, Brasil. Hoje, vamos refletir sobre a lição 7, texto áureo, porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos capítulo 5, versículo 29, verdade prática, em relação à verdadeira igreja cristã há duas verdades inegáveis, 1, a igreja será perseguida, 2, Deus a protegerá. Olá! Hoje a gente vai conversar sobre um ponto bem central logo no início do cristianismo, a perseguição. Como é que a igreja primitiva lidou com isso? Oi. Pois é um tema forte. E para essa análise vamos focar em dois capítulos-chave de Atos, o 5 e o 12, né? Eles mostram muito dessa dinâmica. Exato. A ideia é entender melhor essa perseguição, mas também como eles viram a proteção de Deus e a coragem que tiveram para continuar. Isso, começando pela perseguição em si. Em Atos 5, quem são os primeiros ali a se opor de forma mais direta? Olha, o material que a gente analisou destaca as figuras do templo mesmo. Sacerdotes, o grupo dos saduceus, que a gente sabe que tinha um poder, né, político e religioso, e eram contra Jesus. Uhum. E até o capitão do templo, que era tipo a segurança dali. Basicamente o establishment religioso. Sim, uma oposição que vinha de dentro da própria estrutura judaica da época. Mas não ficou só nisso, né? Porque em Atos 12, a coisa muda um pouco de figura. É verdade? Aí entra Herodes, o rei. Ele manda matar Tiago e depois prende Pedro. O que motivava ele? Era só religião? Então, os textos sugerem que a motivação dele era bem política. Parece que ele viu uma chance de ganhar popularidade, sabe? De agradar alguns grupos judaicos que não gostavam dos cristãos. Entendi. Então a gente tem a perseguição atuando em duas frentes. A religiosa, lá com os sacerdotes, e a política, com Herodes. Exatamente, duas esferas diferentes, mas com o mesmo efeito prático para a igreja. E por que essa hostilidade toda, principalmente no começo, em Atos 5? O que incomodava tanto? Bem, a mensagem central sobre Cristo ressuscitado batia de frente com o que os saduceus acreditavam, por exemplo. Eles não criam na ressurreição. Ah, claro. E também tinha a questão do crescimento rápido da igreja. O pessoal admirava os cristãos, sabe? Isso gerava um certo incômodo, talvez até inveja no judaísmo mais tradicional. E aí, a resposta foi prender os apóstolos. Faz sentido. E essa ideia de conflito parece que os textos apresentam como algo esperado, talvez. Que a fé cristã, por ser diferente, ia acabar batendo de frente com outros valores. Sim, a análise que fizemos aponta para isso, que a oposição era quase uma constante com um objetivo claro de tentar silenciar a igreja. Mas aí entra o outro lado da moeda que você mencionou, a proteção divina. Como isso aparece nesses capítulos? Ah, isso é muito forte na narrativa. Um ponto que chama atenção é a figura dos anjos. Sim. Em Atos 5, um anjo tira os apóstolos da prisão e depois, em Atos 12, a mesma coisa acontece com Pedro. É bem marcante. É verdade. E a nossa leitura conecta isso com outras vezes que anjos aparecem em Atos ajudando Filipe, Cornélio, Paulo, e até com textos como Hebreus, que fala dos anjos servindo aos salvos. É apresentado como uma ação direta de Deus, né? E além dessa ajuda mais sobrenatural, digamos assim, o material dá um peso enorme para a oração da comunidade, certo? Fundamental. Atos 12, verso 5 é muito claro. Enquanto Pedro estava preso, a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. A análise realmente sugere uma ligação forte entre essa oração intensa e o que aconteceu depois. E essa conexão aparece em outros lugares também, né? O texto menciona que o lugar tremeu quando oraram, as visões de Paulo e Cornélio ligadas à oração, parece que a narrativa quer mostrar que a oração deles tinha um efeito real. Exato. Talvez a morte de Tiago, que aconteceu pouco antes, tenha feito a igreja orar com ainda mais fervor por Pedro, sabe? Aquela ideia de muita oração, muito poder. Entendi. A fé da comunidade agindo junto com o divino. O que nos leva à resposta deles, né? Diante de tudo isso, como eles reagiram? E a resposta é impressionante. Em Atos 5, assim que o anjo solta eles, para onde eles vão? Direto para o templo ensinar de novo, sem medo aparente. É uma ousadia tremenda. Uma demonstração de coragem, né?
E a explicação que os textos dão para isso é o poder do Espírito Santo. Não é à toa que chamam Atos de Atos do Espírito Santo. Ele seria a fonte dessa força. E a convicção deles era o motor, né? Aquela frase famosa de Pedro e dos apóstolos: é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. Isso é muito forte. Muito forte. E é bom notar que a análise não vê isso como simples rebeldia, mas como uma defesa de princípios que, para eles, eram inegociáveis. Uma questão de lealdade final a Deus, mesmo sabendo do risco. As leituras que basearam nossa conversa também mencionam outras atitudes importantes. Manter o ânimo mesmo na dificuldade, a ousadia para falar adorar a Deus até na prisão, como Paulo e Silas depois, e, claro, continuar orando. Perfeito. Então, para a gente amarrar, a perseguição é vista como parte da caminhada. Ao mesmo tempo, a narrativa destaca a proteção de Deus por anjos ou respondendo à oração, e a resposta da igreja foi, destemida, baseada na fé e na força do Espírito. A ideia principal que fica dessa análise parece ser essa. A igreja primitiva como um exemplo de fé que não desiste, que encontra em Deus a capacidade para seguir em frente, mesmo com tudo contra. Exatamente. E isso deixa a gente com uma pergunta para pensar, né? Esses relatos mostram que defender convicções profundas, mesmo encarando oposição, fazia parte da experiência deles. Sem querer dar receita, mas como será que essa dinâmica de ter convicção, mesmo quando custa caro, se parece ou poderia se manifestar hoje em outros contextos? Fica a reflexão.